Olá, eu sou a Fê Batista e esse é o módulo do planejamento e execução. Pessoas com alta capacidade de planejar e executar são pessoas que têm bastante presente no seu corpo e na sua mente o nosso quarto traço de caráter, que é o traço masoquista. O nome é feio, mas é um traço. Eu também tenho bastante desse traço e eu amo as habilidades e as capacidades, os talentos desse traço, que é justamente uma capacidade de planejar a longo prazo. É uma pessoa extremamente resiliente, é uma pessoa que vai executar com atenção de detalhes, é uma pessoa muito cuidadosa, que vai fazer tudo nos mínimos detalhes. E ela precisa de um método, né? Não é uma pessoa que vai fazer tudo com pressa. É uma pessoa que vai o passo dela, né? Quando ela está neste lugar, quando ela está exercendo, vivendo sob o comando desse traço, ela não adianta botar pilha nela, botar pressa nela ou fazer, deixar, pedir que ela faça coisas de forma espontânea. Ela faz uma apresentação, ela faz, mas ela precisa de planejamento, ela precisa de preparo, ela precisa de mais tempo para se sentir seguro. Então, a pessoa, a mulher que tem essa capacidade, esse talento, ela vai prezar muito pela segurança, tá? Pela perfeição, mas relacionada à segurança. Por quê? Porque essas habilidades, elas são forjadas a partir da dor da humilhação, da dor e trauma da humilhação. Por quê? Porque acontece lá naquele período do desfraude. É neste momento que a criança começa a perceber que ela é um indivíduo separado, né, que ela é uma pessoa única, separada das outras pessoas da família. Até o momento anterior, ela ainda sentia como se ela fosse uma extensão do pai e da mãe, né, como se todo mundo tivesse conectado. Eh, Agora, a partir dessa fase, né, do desfraude, que normalmente entre 3 anos e meio, 4 anos e meio, até um pouquinho antes, a criança começa a perceber, primeiro, que ela é um indivíduo, e segundo, começam a esperar dela que ela tenha um controle, que o corpo dela ainda não tem. Então, muitas vezes, é aquela hora que a mãe começa a ensinar a criança: olha, quando quiser fazer xixi, pede para mamãe, quando quiser fazer o número 2 pede para mamãe. E às vezes a criança não, às vezes não, muitas vezes ela não consegue ter esse controle e não é que ela faz isso, de sacanagem, ela realmente não tem ainda, ela não, o corpo dela e o sistema não estão maduros para que ela, consiga controlar essa saída. Imagina que a saída sempre foi, ela nem pensava, ela não tinha consciência e agora ela está começando a adquirir. Só que toda vez que ela não dá conta de segurar, alguém vai lá e dá uma bronca nela, ou alguém fala que o cheiro tá ruim, e coloca ela em evidência, só que falando de uma coisa ruim, como se ela, enfim, como se ela estivesse errando. Então, errar, e incomodar os outros é bastante ruim para quem tem esse traço. Então, na vida adulta, vai ser uma pessoa, mais fechada, uma pessoa extremamente sensível, mas uma pessoa que não coloca muito para fora. Diferente do oral que é sensível e fala, 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 a pessoa que tem o traço, que tem maior percentual do traço masoquista, ela vai ser uma pessoa muito sensível, que vai estar sempre à disposição de todo mundo, de querer, eh ajudar, de querer cuidar, como ela é muito forte e muito resiliente, por que que ela é forte, tá? Imagina que nesse processo, imagina que você deu um piriri aí, você precisa chegar rápido no banheiro. Você não vai correndo, você tranca ali o corpo, né, fecha as pernas e vai andando bem devagarinho. Então é isso que a criança faz, ela fica muito atenta a qualquer sinal de que alguma coisa vai acontecer, ela tranca o corpo e ela vai bem devagarinho e isso faz com que a musculatura corporal dela, acabe sendo mais densa, então é um corpo forte, volumoso, mas não um volume igual do oral que é fofinho, é um volume mais denso. São pessoas mais quadradas em termos de formato corporal,
não só no corpo, são pernas muito troncudas, normalmente aquelas pernas que têm a panturrilha bem grossa, quase às vezes da mesma proporção da coxa. Pessoas que são muito fixas, né? Muito leais, na verdade. E no rosto também, tá? Então, as pessoas que têm um rosto mais quadradinho, que tem essa tensão aqui mais marcada, são pessoas que apresentam fisicamente esse traço masoquista. E por serem pessoas muito fortes, muito leais, que conseguem segurar muita coisa, então é uma pessoa que segura muita coisa, que guarda, que consegue guardar um segredo, que consegue suportar momentos difíceis. Essa pessoa, normalmente, ela é sempre o braço direito de alguém. A maioria das pessoas tem um amigo que tem bastante esse traço. Por quê? Porque é uma pessoa confiável, é uma pessoa leal, é uma pessoa que dá suporte, que dá apoio, é uma pessoa que aguenta e que muitas vezes assume muitas responsabilidades que não são delas. Então, se você se reconhece nesse traço, a gente liga aqui um sinal de alerta, porque assim como o oral, esse traço também tem uma tendência a desenvolver a dependência emocional. Diferente do traço anterior, que é o líder, o traço masoquista, ele executa muito bem executado e ele planeja muito bem. Só que ele só vai executar sob o comando detalhado, ele precisa receber orientação detalhada para que ele se sinta seguro de fazer exatamente o que você pediu. Então, vai entregar um trabalho incrível. Tudo que demanda força, planejamento, suportar cargas não só físicas quanto emocionais, essa pessoa vai ser muito boa, tá? Nessa execução, vai ser atenta aos detalhes, nos mínimos detalhes, ela vai prestar atenção em tudo, mas é importante que a gente tenha esse cuidado. Por quê? Porque a tendência dessa pessoa, quando está na dor, como ela morre de medo de errar, ela sente como se tudo que acontecesse fosse responsabilidade dela. Então, às vezes, aconteceu uma coisa, eh, na casa, na família, ela pensa: "Ah, eu deveria ter previsto que isso ia acontecer", porque ela tem uma capacidade de previsibilidade absurda. Então, se você olha para as coisas e fala: "Gente, não é possível. Será que ninguém está vendo que isso vai dar errado?", né, lembra que o traço foi formado lá na época do desfraude? Então, eh, "vai dar M" é a frase que tá sempre na cabeça de uma pessoa com esse traço. Então, assim, a pessoa olha e ela sabe, porque ela tem um método, ela observa os detalhes. Então ela começa a prever o que vai acontecer. Então ela olha e fala: "Será que ninguém está vendo que isso daqui vai dar errado lá na frente? Que esse detalhe aqui vai estragar todo o resto ou vai mudar a nossa direção?" E muitas vezes os outros não estão vendo, tá? Só que, como ela tem essa capacidade, e às vezes ela não tem coragem de falar, porque ela sente muito, mas ela tranca muito, ela tem medo de falar besteira, ela tem medo de incomodar, de chatear, de entristecer, então ela guarda muito pra ela. Quando alguma coisa dá errado, ela fala: "Ai, a culpa é minha, eu devia ter previsto, eu devia ter cuidado, porque eu que fiz errado". Então, é uma pessoa que tende a pegar responsabilidades que não são delas para ela, e uma pessoa que tende a se culpar por coisas que não têm nada a ver com ela, né. Então, como é que a gente coloca, essa pessoa para exercer os seus talentos? Então, um ambiente onde ela possa se sentir realmente segura, e principalmente, você garantir a sua própria segurança. Então, toda vez que você estiver agoniada, faz uma planilha, essa é a pessoa que vai gostar da planilha, coloca lá todas as questões que te afligem, né, o que que pode dar errado, cria uma alternativa, um plano A, um plano B, com muita previsibilidade. Se você conseguir organizar, é uma pessoa que precisa de ordem, que bagunça, mudanças extremas, rapidez, pressa, isso deixa a pessoa travada, literalmente. Então é importante que o seu ambiente seja organizado, que o ambiente onde você conviva, te deixe claro o que que esperam de você, como você deve entregar, né, e você fazer esse planejamento também, relacionado à sua vida. O que você quer viver, né?
Coloca tempo e energia. Aliás, deixa eu fazer aqui uma pausa. Eu gosto de dizer que o traço masoquista é como se fosse um trator interno, como se a gente fosse um trator mesmo, sabe? É tipo uma máquina para carregar peso. Se você deixar um trator parado e andando por aí sem carga, ele vai estragar mais rápido. Então, sim, um masoquista, para ele carregar cargas pesadas não só é natural quanto é saudável. Só que ele precisa, a grande sacada é abrir mão de carregar cargas que não são deles, ou seja, devolver as cargas dos outros para os outros e colocar em cima desse trator toda todo o peso, as dificuldades, aquilo que precisa ser encarado para a construção do próprio sonho. Por quê? Porque é uma pessoa resiliente, mas normalmente é uma pessoa que está extremamente ocupada resolvendo a vida de 1000 pessoas. Então, o primeiro exercício que eu dou, né, para uma pessoa com traço masoquista, os dois principais são: primeiro, faça essa planilha toda vez que você se vê com medo, inseguro, travado, mudanças drásticas vão te gerar esse medo absurdo de cometer erro, do seu erro gerar consequência para outras pessoas. Então você vai lá, faz uma planilha, coloca lá tudo que você precisa, coloca lá, escreve tudo que pode dar errado e busca alternativas. Como é que eu posso solucionar caso isso aqui dê errado? Qual é a solução que eu tenho cá? Por quê? Porque isso vai te dar coragem para avançar. Você vai estar preparado e planejado para esses movimentos. E a segunda atividade que eu dou para quem identifica que tem bastante presente esse traço é: tire pelo menos uma semana sem atender a necessidade de ninguém, apenas e exclusivamente as suas, tá? Para de querer resolver o problema dos outros. Experimenta por uma semana, você vai descobrir que as pessoas elas dão conta, tá? Então, um exercício que eu costumo sugerir é: toda vez que alguém vier te pedir um favor, você vai falar: "Olha, porque existe uma grande dificuldade desse traço de dar limite, de falar não, né, ele não quer decepcionar as pessoas, né. Então, você vai começar um exercício que é o quê? "Olha, essa semana eu tomei a decisão, de organizar a minha vida, então eu só vou conseguir te ajudar se for a semana que vem. A semana que vem você me procura e a gente conversa?" Experimenta fazer isso durante uma semana e ocupa o seu tempo, reorganizando a sua própria vida. Porque esse também é um traço que precisa de tempo de caverna. O primeiro traço que a gente falou lá, que é o da criatividade e genialidade, ele precisa de o que que é caverna? É ficar isolado, ficar um tempo sozinho, quieto no canto. Esse outro, ele precisa desse tempo de caverna para quê? Para criar, para desconectar do mundo real e tudo mais. O traço masoquista, que é esse da execução do planejamento e resiliência, para que que ele precisa da caverna? Justamente para reorganizar a vida, para assimilar as informações que ele pegou no curso, numa conversa, numa decisão. Ele precisa ficar sozinho, quieto, para pensar, sem pressa, para ruminar todas aquelas informações, para construir na mente dele um método que faça com que tudo funcione. Então ele precisa ficar sozinho, sem ser interrompido, para botar ordem interna, e às vezes essa ordem é mental, é física, porque é uma pessoa que tem muita energia física, então, eh, dificilmente ela vai ficar nessa caverna deitada. Ela vai ficar nessa caverna andando para lá e para cá, pensando, montando uma planilha, arrumando. Então, a organização é interna e também da casa, do ambiente, do trabalho, né. É uma pessoa que vai produzir muito menos, e vai ter muito menos resultados, vai se sentir muito mais pesada se tiver com bagunça em volta. Então, a previsibilidade, a organização, a ordem e importante também, tá, terceiro exercício para quem tem esse traço: tem alguém que você confia e que você possa desabafar, chamar a pessoa e falar: "Ó, é o seguinte, estou precisando botar para fora umas coisas e eu preciso que você nem me traga solução e nem julgue o que eu vou te dizer. Eu vou dizer só para soltar e você joga fora". Por quê? Porque como é uma pessoa que tende a guardar, 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 guardar,
chega um ponto, quando ela entra num excesso de guardar, ela explode. Quando ela explode, igual uma panela de pressão, ela fala coisas, ela usa tom de voz que ela se arrepende alguns segundos depois da explosão. E aí ela se sente a pessoa mais culpada do mundo. Então, para não chegar nesses extremos, é importante que você tenha alguém de confiança que você possa botar, esvaziar um pouco essa pressão, né, que muitas vezes você carrega dentro de si. Mas o mais importante é você pegar tudo isso, toda essa capacidade de resiliência que você tem, para executar na tua vida, organizar, planejar e executar a vida que você quer ter, dando os devidos limites e se priorizando, tá? Esse é o traço que precisa realmente olhar e falar: "Eu em primeiro lugar", e usar isso como um mantra, porque a tendência natural é sempre estar a serviço de todos, mas não tem problema nenhum a gente estar a serviço dos outros. O problema é se eu, em primeiro lugar, não cuido de mim e não atendo às minhas demandas e limites, eu vou sair do meu recurso e aí eu não vou entregar tão bem assim lá fora. Então, depois você me conta se você se identificou. Com certeza, se não, você não se identificou. Às vezes, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante distribuída. Eh, e aí eu quero saber se você se identificou ou não, mas com certeza você conhece alguém que tem essas características, que tem esse traço, aquela pessoa que você procura quando você tem um problema insolúvel, quando você precisa executar alguma coisa, ou quando você tem um segredo, você quer desabafar, você sabe que essa pessoa vai ser o seu amigo leal, a sua amiga leal. Me conta depois como é que foi isso para você e aplica os exercícios. No próximo módulo, a gente vai falar sobre o último dos traços, quando encerra aí o nosso sistema nervoso. A gente se vê lá.